Glória a Deus, irmãos. Nós vamos trazer aqui a mensagem em Marcos capítulo 14. Fala aqui que dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães asmos. Caía exatamente no dia 14 de Nissan, que é 14 de abril para nós. A Páscoa era chamada ali de pães sem fermentos, né? A festa que durava ali 8 dias. E Jesus estava faltando aí 2 dias, né? Para a realização da Páscoa. Jesus, ele ainda estava em Betânia e ele foi para a casa de Simão, o leproso, e uma mulher trazendo um vaso de alabastro preciosíssimo, cheio de puro nardo, né? Quebrando, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Isso é uma atitude extraordinária, né? Nós observamos que a Páscoa estava para acontecer quando os homens preparavam todas as coisas. Eles preparavam o caminho, pintavam as tumbas para ninguém pisar nas sepulturas, não ficar imundo. Um mês antes, na sinagoga era ensinado diariamente o significado, né? Eram cantados os cânticos de degraus, do Salmo 120 ao Salmo 134. Os peregrinos cantavam enquanto subiam no caminho a colina do templo. No último lance, eles cantavam o Salmo 122. No raio de 25 quilômetros, todos os varões acima de 12 anos eram obrigados a assistir à cerimônia. Betânia e Betfagé abrigavam muitos peregrinos porque estavam muito perto de Jerusalém. Acredita-se que cerca de 3 milhões de judeus assistiam à Páscoa, por volta de 3 milhões. Em 65, Nero mandou contar os cordeiros mortos, e foram 256.500 cordeiros, né? De Joséfo, um historiador. A lei dizia que o grupo não era menor que 10 pessoas, logo nós estamos falando aqui de quase 3 milhões em 65 depois de Cristo. Jerusalém não era assento das autoridades romanas na Judéia. O governador tinha sua residência e os soldados em Cesareia. Durante a festa, os destacamentos militares se abrigavam na Torre de Antônia, que se levantava junto ao templo. Você veja que tem aqui muitos recursos históricos para explicar essa situação, né? Aí veio a mulher, né? Enquanto Jesus estava reclinado sobre a mesa ali, a mulher derramou o vaso de alabastro com o nardo sobre ele. Reclinar aqui significa colocar a mão esquerda sobre a mesa e a outra mão era levada para comer. Alguns, em João 12:3, esse lugar aqui seria a casa de Maria, né? Seria Maria, né? E nós vamos ver aqui que vai aparecendo pessoas que se indignaram. Esse lugar aqui estava cheio de pessoas que pareciam boas, mas tinham intenções perigosas.
Em João 12:4, Judas foi o homem que se indignou por causa que jogaram o azeite na cabeça de Jesus, que ungiram o Senhor, ungiram os seus pés. Em outro texto diz que ungiram os seus pés. E João 12:5, aqui diz assim: se vendesse por 300 denários, né, você dava o dinheiro ao pobre, mas na verdade a intenção de Judas era roubar o dinheiro. 300 denários equivale a 300 dias de serviços, né? Deixa, porque ela fez uma boa ação, né? Jesus disse que ela fez aqui algo de bom, seria ágato em grego, ou algo bom e belo, no grego kalos, né? Então, Jesus elogiou ela e ainda disse que os pobres eles sempre têm, né? Isso está escrito em Deuteronômio 15:11. Porém, a unção que ela ungiu ali era como se fosse para a sua sepultura ou pelo seu embalsamamento. No Oriente Médio se banhava e ungia o defunto. E Jesus, ele disse que aonde fosse pregado o Evangelho, também seria pregado esta parte. Geralmente no Oriente, onde um hóspede distinto estrangeiro usava um copo, era rompido para que outras pessoas inferiores não a tocassem, né? Deve ser por isso que ela quebrou o vaso de alabastro. Aí Judas aqui ele vai prometer entregar a Jesus, nos versículos 10 e 11. A Páscoa começa aqui na tarde do dia 13 para o 14, né? 10 pessoas, um cordeiro, era comido, né, ao pôr do sol até a meia-noite. Era estratégia traçada pelo próprio Deus. Jesus mandou Pedro e João, em Lucas 22:8, né? Um homem levava um cântaro, esse era o lugar onde eles iam preparar ainda a Páscoa. É incrível porque só as mulheres carregavam cântaro, mas aqui o homem vai carregando o cântaro. É possível que Jesus já tivesse tido uma conversa com esse homem para organizar a Páscoa no cenário cedido por ele. Nós vamos ver aqui que o próprio adorador, muitas vezes, ele oferecia o seu cordeiro. O sangue era geralmente derramado no altar, que era sagrado para Deus. Havia 2 fileiras de sacerdotes com um recipiente de ouro ou de prata. O recipiente de sangue passava de mãos em mãos. O cordeiro era assado e num fogo aberto, né? Numa vara de madeira. Mas não podia cortar nem as patas, nem a cabeça, nem a cauda. A mesa geralmente era quadrada. O cordeiro, os pães sem fermento, uma tigela de água salgada, que representava o mar e as lágrimas de sofrimento, o mar vermelho e as lágrimas de sofrimento no Egito, ervas amargas. Alguns tipos aqui são chicórias, escorola e rabanelas. A mesa, uma massa chamada charosete, era maçã, tâmaras, nozes, para recordar o barro. Formava quase uma sopa, charosete. 4 taças de vinho
se misturavam com 2 de água. Bebiam em momentos diferentes. O símbolo dessas coisas estão em Êxodo 6, versículo 6 e 7, né? Onde estão as 4 promessas de Deus. É só ler esses versículos que você encontra as 4 promessas de Deus para Israel. As 4 taças representam. Jesus já tinha, talvez, conversado com o homem para ir para o cenáculo. O cenáculo era um quarto grande, uma sala grande de primeiro andar. Nós vamos ver aqui que era ao cair da tarde, né? No versículo 18, o Salmo 41, 9, né? Levantou-se contra mim o calcanhar. Que fala da traição de Judas, que levantou-se contra o Senhor. No versículo de número 18, né? O traidor é indicado. Aí vem aquele que mete comigo a mão no prato, né? Faz parte, né? Ali era servido naquele prato uma espécie de sopa de fruta, né? Charosete. Alguns passos importantes da Páscoa nós vamos ver aqui em rápidas palavras. A taça, né? De Kaduski. A taça do Kaduski, né? Significa santificação ou separação. Kiddush. A taça do Kiddush. Kiddush. Santificação ou separação. Kiddush. Lavar as mãos 3 vezes. Mas só os que iam servir, né? Lavavam as mãos 3 vezes. Né? Havia ali uma taça chamada de Kiddush. Significa santificação ou separação. Agora, o segundo passo, lavar as mãos 3 vezes os que iam servir. Né? Tomava uma folha de alface ou salsinha, molhava-se na taça de água salgada e comia. A salsinha simbolizava o isopo que tinha sido aspergido com sangue. O sal representava as lágrimas do Egito e as águas do Mar Vermelho. O partido pão dava-se 2 bênçãos. Né? Bendito seja o Senhor nosso Deus, Rei do universo, que faz brotar o fruto da terra. Segunda bênção. Pai nosso que estás nos céus, que nos dá o pão que necessitamos. Sobre a mesa havia 3 círculos de pão, pães sem fermento. Tomava-se e partia o pão do meio. No momento só se comia um pouco. Lembrava que nunca tinham um pão inteiro, e sim pedaços de crostas, lá no Egito, né? O chefe da família dizia: este é o pão da aflição que nossos pais comeram na terra do Egito. Quem tem fome, venha e coma. Quem estiver em necessidade, venha e celebre a Páscoa conosco. Na celebração moderna ainda se acrescenta em terra estranha, né? Que eles, estando em terra estranha, eles diziam: este ano celebramos aqui, mas no próximo ano estaremos livres. Um relatório da história da libertação era feito pelo pai da família. Cantava-se os salmos 111 e 114, os salmos 113 e 119 e 118. Salmos 113 ao 118, né, são conhecidos como Halel, que significa louvor de Deus. A segunda taça era chamada de Agadá,
taça de explicação ou proclamação. Todos lavavam as mãos para a preparação da refeição. Profere-se uma ação de graça. Bendito és, ó Senhor, que fazes brotar o fruto da terra. Bendito és, ó Deus, que nos santificaste com teu mandamento e nos ordenaste comer pão sem levedura e distribuir em pedacinhos do pão sem levedura. Coloca-se um pão, um pouco de ervas amargas entre duas partes do pão, sem fermento, depois de ensopá-lo no charocete. Era aviso da escravidão dos tijolos, né, onde eles construíram muitas coisas lá no Egito. Agora a comida propriamente dita, né, deve-se comer o cordeiro todo sem sobrar. Deve ser, se sobrasse alguma coisa era destruído, né? Lavar as mãos, comer o resto do pão sem fermento. Há uma ação de graças pedindo a vinda de Elias, o precursor do Messias, né? Isso está lá em Malaquias, que Elias viria antes do Messias. Bebe-se a terceira taça chamada de ação de graças. A bênção da taça era esta: Bendito és, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que criastes o fruto da videira. Canta-se a segunda parte do Halel. Halel é Salmos 115, agora até o 118. Bebe-se a quarta taça e se canta o Salmo 136, o grande Halel. Duas breves orações. Jesus pode ter feito algumas partes ali por conta própria, porque ele era o cumprimento das Escrituras, né? Alguns pontos ali. Quando Jesus disse, tomai, isto é o meu corpo, agora vem aqui a ceia do Senhor, como ele fez, né? Tomai, isto é o meu corpo, e isto é o meu sangue, né? Isso aqui é cumprimento, né? E ele disse, não comereis ou não bebereis até que beba novo no reino de Deus, né? Em Atos 1:4 e Atos 10:41 diz que Jesus, depois de ressuscitado, ainda comeu com os apóstolos. Alguns historiadores fazem ligação entre as duas referências. A igreja pensa que essa parte de beber novo no reino seria a eternidade, a igreja na ceia lá nos céus. Jesus disse que todos se escandalizariam, né? Pedro, ele não aceitou essa parte de escândalo. Pedro acha que era melhor, que não negaria Jesus, né? Essa palavra escândalo seria escandalizei. É um verbo, a palavra escandalizão, ou escandaletron, que significa o sebo de uma armadilha. Jesus estava dizendo que alguém estava armando alguma coisa para acabar com a sua vida. Jesus ele disse aqui que depois que ressuscitasse ele iria para Jerusalém. Pedro e todos que diziam que não negavam a Jesus, negaram a Jesus, deixaram Jesus sozinho nas últimas horas. Jesus foi orar no Getsêmani, ele escolheu Pedro, Tiago e João, e eles mesmos escolhidos, se achando especiais, ainda dormiram 3 vezes, né? Judas, ele aparece aqui trazendo os indicadores, os homens mais altos e mais importantes da religião antiga, né? Que eram os escribas, os fariseus, os anciãos e os sacerdotes, né? Escribas, sacerdotes e anciãos. Aqui nós estamos já no versículo 43, Marcos 14:43. Judas deu-lhe uma senha que era um beijo, né? Ao que eu beijar, Judas disse a senha é essa, ao que eu beijar, quer dizer, Fileim, né?
Mas ele adiantou-se, e aí muda o significado. Adiantou-se e beijou. Catafeleim, né? Cata é intenso. E catafeleim é beijar como um amante beija a sua amada, né? Então, Judas, ele traiu Jesus com um beijo, né? Terrível. Sacerdotes, escribas e anciãos eram as três partes mais altas do sinédrio, né? Era a suprema corte ali dos judeus. E juntou-se todo mundo para matar Jesus. Bem ali, algum deles puxou a espada e feriu o servo, né? Neste momento aqui, no versículo 47, ele está relacionado com João 18:10, que diz que quem feriu o servo foi Pedro e o servo, o nome do servo era Malco, né? E aí que vai aparecer um jovem envolto num pano, né? Num lençol aqui, versículo 51 e 52. Alguns chegam a deduzir que tenha sido o próprio João Marcos que estava lá. Quando diz jovem, ele quer dizer que ainda era um jovem, era o jovem que estava lá. E ele não diz o seu próprio nome porque alguns autores não gostavam muito de citar seu nome na hora que estavam escrevendo algumas histórias, né? O procedimento ali, agora sobre o julgamento de Jesus, estava no Misná, né? Algo muito interessante aqui, nós temos que ir aos poucos nos familiarizando, porque Jesus agora vai ser julgado. Jesus está sendo julgado. Pedro acompanhou de longe, né? Houveram algumas acusações contra Jesus, mas tudo era falso, né? O sumo sacerdote era Caifás, que foi sumo sacerdote de 18 a 36 depois de Cristo. As três testemunhas eram necessárias de acordo com a lei. Está em Deuteronômio 17:6 e 9 e 15. Fala sobre três testemunhas para confirmar alguma palavra, né? Mas no caso em que trouxeram testemunho contra Jesus, nem assim conseguiram confirmar as suas palavras. E Jesus disse que nada, quando foi interrogado, disseram, tu nada responde, né, a respeito das acusações sobre ele e tal. E ele recebeu aqui a última das perguntas, que seria mais séria agora. Nós estamos aqui no versículo 57 ao 65, aonde é feita a seguinte pergunta: tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito, né? Essa pergunta aqui ela é muito séria, porque quem fez foi o sumo sacerdote. E ele diz, eu sou, né? Aqui aparece a deidade de Deus, de Jesus Cristo, quando diz eu sou, porque essa frase em Israel, as pessoas evitam dizer ela, porque eu sou é o próprio Deus, né? Nós lembramos do caso lá de Moisés, que eu já falei uma vez, e que quando Moisés foi libertar o povo do Egito, ele disse, eu sou, me enviou a vós. E observamos assim que Jesus disse que estaria à direita de Deus e que em certo momento viria com as nuvens, né? Que já fala do progresso da história, ou da vinda para buscar a igreja, ou da vinda para resgatar Israel, né? Para restaurar Israel. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes, o que, de acordo com a lei, significa que ele colocava o fim do seu ministério, né? Mesmo não aceitando, ele acreditava que Jesus era o Messias. Ele não acreditava, era também pressionado pelos romanos, ele tinha medo da morte, tinha medo de perder o cargo, mas rasgou suas vestes, significa o fim do seu ministério. Jesus foi escarnecido, foi zombado, e chega aqui o momento em que Pedro nega a Jesus, né? No cantar do galo, Galecinium, quer dizer, o cantar do galo, na madrugada. O galo cantou 2 vezes e Pedro negou a Jesus 3 vezes, né? Assim encerramos o capítulo de número 14
é o maior capítulo do Evangelho, segundo escreveu São Marcos. E nós agradecemos a Deus. Continue assistindo os vídeos, alimentando a sua alma. Leia, pesquise e Deus te abençoe grandemente. Amém.